Olá, bom dia a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da reunião do PMO de maio de 2025, nessa sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Eu vou relembrar brevemente a nossa agenda, vou compartilhar aqui a programação que temos para hoje. Peço que aguardem só um instante para eu compartilhar aqui a tela. Seguindo a mesma dinâmica da reunião de ontem, né, continuando com a mesma dinâmica, teremos os trabalhos divididos em três blocos, com pausa de cerca de 5 minutos entre eles para envio de perguntas. Então, detalhando esses blocos, vamos abrir o segundo dia com a apresentação da divulgação antecipada da calibração do modelo SMAP ONS para o Complexo de Salto, no Rio Grande do Sul. Na verdade, é reservatório de salto, né, do Complexo Canastra, seguida da apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Ainda, essas duas apresentações ainda no primeiro bloco da reunião. Faremos então uma pausa de 5 minutos após essas apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos. E no segundo bloco, teremos a apresentação da representação das restrições médias no complexo Belo Monte Pimental, no modelo D100. E depois serão apresentados os resultados do PMO de maio de 2025. Teremos mais um intervalo para envio de perguntas e logo após faremos o encerramento dos trabalhos deste PMO previsto para ocorrer às 10h30 de hoje, com o compartilhamento da ata da reunião. Vou parar aqui o compartilhamento. Agora, então, vamos iniciar as apresentações de hoje. E para a primeira apresentação da calibração do modelo SMAP, eu passo a palavra ao Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Eu vou puxar minha tela aqui, como a Dani já contextualizou. A OHE Canastra, ela recentemente teve a finalização do seu processo de integração e acesso aqui no ONS, né? Foi uma usina que mudou de modalidade, foi para tipo 2A. E a ideia é que em maio siga o shadow dessa usina no complexo, né? Em junho entre a operação oficial aqui nos nossos processos. O complexo ele fica no Rio Grande do Sul, né, é uma bacia do Rio Caí, que vai até o reservatório de Salto, possui dois reservatórios a montante, né, Divisa e Blangue, e essa bacia tem uma transposição via túnel para a bacia do Rio Paranhana, que vai acabar no Rio dos Sinos. Né? Então tem um túnel que liga Salto até o reservatório aqui de Bugres, que é uma PCH, e de Bugres segue para Canastra. Né? Não tem ninguém ajusante dessas duas usinas e elas se enquadram na região do Jacuí. É uma bacia bem pequena, 500 quilômetros quadrados, e o ponto de vazão natural que vai ser modelado é o ponto do reservatório de Salto. Canastra fica com a vazão artificial. Então, o SMAP que a gente vai trazer é o SMAP modelado na chuva-vazão da Bacia de Salto RS, né, assim que a gente está chamando, porque tem outro salto no SIM. E os picos de vazão, né, variam rapidamente e de grande magnitude, né, típico de uma bacia pequena da região do sul. E a modelagem de chuva-vazão, no SMAP ONS, o modelo teve boa capacidade de representar essa dinâmica, né? E esse conjunto de parâmetros está aqui é o que vai entrar oficialmente. Isso vai estar atualizado na Rev 17 da nota técnica do SMAP, vai estar disponibilizado no Sintegre para vocês. E essa apresentação, são drops de notícia, né? Mais uma notícia do que uma apresentação, vai estar disponibilizado todo no material aí do PMO que a pessoal também coloca no Sintegre. Tá bom? Dani, era isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigado a todos. Devolvo a palavra para você. Obrigada, Rodrigo. Eu vou, então, agora, dando seguimento à reunião, passar a palavra para a Lília, fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Lília. Bom dia, Daniele. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui. Então, a gente segue com a previsão de afluências de curto prazo. Começando pelo subsistema Sudeste, temos as previsões realizadas para o mês de abril. Começaram com seu menor valor no PMO, 67%, e
ao longo das revisões foram sendo revistas para cima, com fechamento estimado em 82% da MLT, sendo o 20º menor abril do histórico. Já para o mês de maio, a previsão fica em 32.027 megawatts médios, 80% da MLT, representando aí o 14º menor maio do histórico. Então, para a Bacia do Grande, a gente vê um comportamento de recessão para as próximas semanas, a previsão mensal em 61% da MLT. Para o Rio Paranaíba, igualmente, também um comportamento de recessão, com a previsão mensal de 75% da MLT. Para a Bacia do Rio Tietê, ainda a próxima semana, bem próximo na média semanal da semana em que estamos, mas em seguida uma recessão e uma estabilidade para as demais semanas, uma previsão mensal de 67% da MLT. A Bacia do Paranapanema, também aí a gente vê uma elevação para a primeira semana, em seguida uma recessão, 58% da MLT como previsão mensal. Para a Bacia do Rio Paraná, o comportamento também é de recessão a partir da segunda semana. A previsão mensal fica em 72% da MLT. Agora, observando o subsistema sul, para o mês de abril, nós tivemos uma previsão com uma variação maior mais para a revisão 3 e para o fechamento estimado. Seu menor valor foi na revisão 2, com 56%, e o fechamento estimado com 68% da MLT. Isso representa o 35º menor abril do histórico. Já para o mês de maio, a previsão de vazão fica em 4.096 megawatts médios, 48% da MLT. É um comportamento aí de reversão, né? Reversão desse comportamento de recessão para uma ascensão, sendo o 31º menor maio do histórico. Para a Bacia do Iguaçu, a gente observa então esse mesmo comportamento de recessão para as 2 primeiras semanas e para as demais semanas um comportamento então de ascensão dessas zenas. A previsão mensal fica em 52% da MLT. A Bacia do Rio Uruguai também possui esse mesmo comportamento, ficando com uma previsão mensal de 43% da MLT. Subsistema Nordeste, para o mês de abril, nós tivemos uma previsão que variou de 24% por cento da MLT a 31% da MLT, e o fechamento estimado fica em 30% da MLT, sendo o terceiro menor abril do histórico. Para a previsão de maio, nós temos um valor de 2.370 megawatts médios, 34% da MLT. Isso representa o terceiro menor maio do histórico. A Bacia do São Francisco, então, a gente observa esse comportamento de recessão, né, gradual em 3 semanas, uma previsão mensal de 35% da MLT. Para o subsistema norte, o mês de abril ficou com a previsão de vazão em seu maior valor no PMO, com 84%, variando até este último valor, o fechamento estimado, de 78% da MLT, sendo o 12º menor abril do histórico. Para o mês de maio, a previsão fica em 13.579 megawatts médios, 66% da MLT, sendo o 8º menor maio do histórico para o subsistema norte. A bacia do Tocantins, então, a gente observa também esse comportamento de plena recessão. A previsão mensal fica em 52% da MLT. Observando agora o panorama geral para o SIM das bacias, a gente observa ali, então, que as bacias do norte e do lado oeste possuem uma previsão um pouco maior das suas MLTs, ali algumas bacias alocadas entre 80% e 120% da MLT, sendo ali a bacia do Jari ainda alocada entre 120% e 160% da MLT. As demais bacias, em sua maioria, do Nordeste, Sudeste e Sul, estão alocadas na faixa entre 40% e 80% da MLT. E em destaque também algumas bacias do Sudeste e do Nordeste, principalmente o São Francisco, ali à direita, alocadas na faixa abaixo de 40% da MLT.
Olhando agora em termos semanais, os subsistemas para o Sudeste, nós temos uma ENA que varia entre 89% a 71%, possui seus maiores valores nas primeiras semanas, em declínio até a quinta semana. Esse mesmo comportamento a gente observa no subsistema Norte, com sua variação de ENAs mais próximo do patamar de 70% da MLT, oscilando em volta desse patamar. Já no Sul, o comportamento é um pouco trocado. Começamos a semana 1 com 50% da MLT, na semana 2 uma recessão com 34%, e em seguida ele sobe até a semana 6 com 62% da MLT. E o Nordeste, que possui já um comportamento mais próximo ao Sudeste e o Norte, tendo sua elevação para a segunda semana com 45% da MLT, depois de uma recessão até a quinta semana com 25% da MLT. O valor esperado, então, em resumo, para esses subsistemas fica em 80% da MLT para o Sudeste, 48% para o Sul, 34% para o Nordeste e 66% para o Norte. Olhando agora o modelo GVSP, os cenários gerados para o mês de junho, a partir da previsão realizada para o mês de maio, nós temos uma abertura de 267 aberturas para o mês de junho. Então, o Sudeste a gente observa que nos últimos meses ele já vem bem abaixo da MLT. E nós temos, então, para o mês de junho, 85% dos cenários abaixo de 90% da MLT. Para o subsistema Sul também, nos últimos meses, também encontramos esse mesmo comportamento vindo abaixo da MLT. E 70% dos cenários se encontram abaixo de 90% da MLT, sendo a principal faixa 37,5% dos cenários abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Nordeste, em janeiro e em fevereiro ainda estava mais próximo da MLT, seguindo uma recessão nos últimos meses. Sendo assim, para junho, a gente também possui 99% dos cenários abaixo de 70% da MLT. A faixa mais expressiva é a de abaixo de 50% da MLT, com 81, mais ou menos, por cento dos cenários alocados nessa faixa. Para o Norte, também nesses últimos 2 meses, o mês estimado e o mês previsto com valores abaixo da MLT. Seguimos então nessa mesma previsão para junho, com 95% dos cenários alocados abaixo de 90% da MLT. Seguindo agora o estudo prospectivo do modelo SMAP e cenários de precipitação do CFS, a gente observa os cenários para o subsistema Sudeste também, em sua mediana, se mantendo abaixo da MLT ao longo de todos os meses, com uma reversão de comportamento mais para o mês de setembro e em outubro mais próximo da MLT. O Sul, a gente observa também uma grande dispersão dos cenários, mas a mediana caminha sempre próximo da linha da MLT. O Nordeste, pelo contrário, a gente observa todos os cenários bem abaixo da MLT, né, até o mês de setembro, abrindo um pouco mais lá para o mês de outubro, já na transição lá para o período úmido. O Norte também possui um comportamento parecido de recessão e bem abaixo da MLT, também com uma abertura dos cenários maior só mais para o mês de outubro. Então, com isso, o comportamento do Sim também, em sua mediana, também se mantém abaixo da MLT ao longo dos meses até setembro, com aproximação, então, dessa mediana somente no mês de outubro. Então, olhando a ENA de maio a outubro, a gente observa que a maioria dos subsistemas, até o seu terceiro quartil,
apresentam sua ENA abaixo da MLT, né? Com exceção do Sul, em que o terceiro quartil chega a ultrapassar. Então, o valor da MLT alcançando 137% da MLT. Então, por fim, só para reforçar o aviso da entrada do SMAP Salto RS do Complexo de Canastra, nesse período sombra, a partir do PMO de maio, tendo a sua entrada oficial programada para o PMO de junho. Os arquivos da rodada serão divulgados juntos à rodada do SMAP Sul, os arquivos oficiais, né, junto, no portal do Sintegre. Também, a partir da presente data, serão divulgados todos os dados hidrológicos verificados nos relatórios de acompanhamento hidrológico para esse complexo de canastra. Então, com isso, eu encerro minha apresentação, Dani, e devolvo a palavra para você. Obrigada. Eu que agradeço pela apresentação, Lília, e com isso nós vamos para o nosso intervalo e voltamos em 5 minutos. Até mais. Bom dia novamente a todos que nos acompanham nesse segundo dia da reunião do PMO de maio de 2025. Vamos agora dar início à apresentação dos resultados do PMO de maio de 2025. A gente fez uma inversão de pauta em relação ao tema da modelagem, da representação das restrições de média do Complexo Belo Monte, por umas questões técnicas. Ele será apresentado logo em seguida. Então, vamos iniciar com os resultados do PMO de maio. Para essa apresentação, eu peço apoio ao Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Começaria aqui a apresentação dos resultados do PMO. Eu vou mostrar o custo marginal de operação obtido para a primeira semana, os armazenamentos esperados, os fluxos nos intercâmbios, a expectativa de despacho térmico para o segundo mês e também o despacho antecipado de usinas BNL. E no final, algumas informações adicionais sobre as próximas rodadas. O CMO para a primeira semana ficou diferente entre Sudeste, Sul e Nordeste e Norte, ficou R$ 173,87 na média para o Sudeste, R$ 188,15 para o Sul, e Nordeste e Norte, em média, em R$ 111,94, com algumas variações entre os patamares, né? A energia armazenada do SIM inicia em 70% do máximo e, e mantém mais ou menos esse valor, chegando ao final do mês em 70,5%. Em relação ao fluxo nos intercâmbios, na tabela à esquerda podemos ver o fluxo na simulação do Decomp em cada interligação e por patamar e em cada estágio. E aqui na figura direita temos em que momento na primeira semana, em que patamares pegou no limite de intercâmbio, está no limite. Então, a gente tem que no bipolo de Xingu para o Sudeste está em todos os patamares, está no limite de 8.000, uma restrição estrutural. No nó fictício para o Sudeste também, em todos os patamares, na restrição estrutural, e na exportação do Nordeste no patamar de pesada e média. Já de Vaiporã para o Sul, está no limite no patamar de carga pesada, estrutural e no patamar de carga média com os valores conjunturais. Em relação ao despacho térmico da primeira semana, a gente tem a expectativa de geração térmica de 5.400 megawatts médios aproximadamente, sendo que 4.500 por inflexibilidade declarada dos agentes e 800 por ordem de mérito, além de 60 na região norte por restrição elétrica. E ao longo do todo o horizonte, e também a expectativa para o segundo mês, né, para o mês de junho, podemos ver aqui, né, nesse gráfico por subsistema e agregado para todo o SIM. Então, a gente teria aqueles por volta de 5.500 na primeira semana, reduzindo
para a segunda semana, chegando ao final do mês por volta um pouco acima de 4.000, sendo que para o mês de junho, o valor esperado é de 4.423 megawatts médios, podendo ir entre 2.700 a 5.950. O despacho de usinas da GNL para a semana que se inicia no dia 28 de junho e vai até o dia 4 de julho, é, não teremos despacho antecipado para as usinas Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, porque o benefício do despacho está abaixo do CVU de todas elas em todos os patamares. Aqui a tabela resumo do despacho térmico para a primeira semana operativa, onde a gente pode ver aqui o despacho por inflexibilidade declarada e por ordem de mérito. Então, na região sudeste foi Onça Pintada, Marlin Azul e Santa Vitória. Na região sul, Pampa Sul e São Sépio foram despachados por mérito. Lembrando que o despacho é, final vai acontecer por decisão do DCEM da programação diária. Para a região nordeste, é, a usina de Candeias, um patamar de carga pesada, e no norte as usinas de Maranhão 3. E quanto à restrição elétrica, as usinas de Manaus, Aparecida e Mauá 3. Por fim, o calendário das próximas reuniões, as reuniões das revisões semanais, que costuma acontecer na sexta-feira, na verdade, que é a data de divulgação do resultado, que terá a abertura do fórum para envio de questionamentos. Então, o fórum está aberto hoje, desde as 9 horas, estará até meio-dia. Isso também nas revisões será nesse mesmo horário, com a diferença que na semana que vem, devido ao feriado, o feriado de 1º de maio, a divulgação do resultado e a abertura do fórum será na quarta-feira, dia 30 de abril. Também, e também teremos alteração em todo o calendário da revisão semanal, como está mostrado aqui. Então, a abertura do IPMO para envio dos dados, que geralmente é na quarta-feira, será na segunda-feira já, dia 28, às 9 da manhã, e o encerramento do envio será na terça, às 11 da manhã. A rodada da revisão 1 será na própria terça-feira, com a publicação dos resultados entre a terça-noite e a quarta de manhã, e a abertura do fórum, como já disse, de 9 a meio-dia. O deck definitivo publicado meio-dia de quarta-feira, e quarta tarde, às 3 da tarde, teremos a reunião semanal e a publicação dos produtos ao longo da tarde. Qualquer dúvida associada ao envio dos dados para o PMO pode ser enviado para pmo@ins.org.br. Outras dúvidas pode ser enviado para o fórum ou para a central de atendimento em qualquer horário no relacionamentos.agentes@ons.org.br. E, e o histórico das reuniões já realizadas também estão todos disponíveis no canal da ANS no YouTube. Assim eu encerro. Bom dia a todos. Bom fim de semana. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Eu aproveito também para reforçar que as apresentações, como o Rodrigo falou no início, serão disponibilizadas a todos logo mais também. Agora, para encerrar este bloco, teremos a apresentação das restrições, da representação de restrições médias do Complexo Belo Monte Pimental no modelo D100, e essa apresentação será realizada pela Viviane. Viviane, bom dia. Bom dia a todos, pessoal. Obrigada, Dani. Vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho.
Aqui a gente está, a representação de restrições médias do complexo de Belo Monte Pimental, né? A gente apresentou essa nova modelagem na semana, no PMO passado, né? E aqui a gente vai fazer então, assim, esse bloco, né? A gente vai ter sempre essa apresentação agora da atualização ou não da representação semanal desse hidrograma, né? Conforme a gente já explicou na reunião passada. Então, aqui eu vou, como é um assunto novo, também vou recapitular, né, que a gente fez essa linearização, né, quais foram as premissas, né, que aí, o início da semana operativa é no sábado, e semanas que abrangem 2 meses, que a gente chama de semanas híbridas, são atribuídas ao mês com mais dias, né. Então, aqui a gente está trazendo o gráfico, né, do hidrograma mensal e do hidrograma linearizado para semanal, né, que ele acaba sendo, tendo transações mais suaves, representando melhor a realidade, né, e a gente aqui, como a gente está nessa primeira semana do PMO de maio, a Rev Zero, numa semana híbrida, né, então a gente está ali, então, atribuindo, né, ao mês com mais dias, então a gente continuaria no hidrograma de abril, né? E aí, só para trazer para vocês, né, a atualização dessa, então, essa próxima semana, Rev Zero, ainda vai ser a semana 5 do hidrograma de abril, né, que o valor médio semanal é de 65,67 metros cúbicos por segundo, 6.567, e a previsão de vazão, né, até já foi mostrada aqui, caindo, né, e mais aderente ao nosso planejamento. Para maio, né, que então seria a semana 1 de maio, já seria casado com a revisão 1, daí então do PMO, né, a tendência, né, a gente traz aqui a previsão de afluência, que é publicada nos resultados preliminares consistidos do PMO, então já, né, vocês conseguem acessar, e no mês de maio a gente vê uma tendência de recessão, né, da vazão, e o nosso hidrograma previsto também já era de recessão, né, de redução dessa vazão mínima semanal, né, para o TVR. Então, a gente vai manter, né, o que era esperado já, até em função da restrição de média semanal estar caindo, né, então a gente sai de um hidrograma mensal de 8.000 para um hidrograma mensal de 4.000, e o próximo mês é mais baixo ainda, então a gente tem uma transição mais linear aí dessa média semanal, média mensal do hidrograma, né, em médias semanais. Então, está coerente, né, com a previsão de afluências, não foi necessário nenhum ajuste. Lembrando que o hidrograma é a condição de defluência mínima, né, para a usina de Pimental. E aqui eu só lembro o caminho da nota técnica, né, para quem tiver interesse de olhar, ali tem todas as informações de como foi feito o cálculo, né, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada. Obrigada, Dani. Passo a palavra novamente para você. Obrigada, Vivi. E agora nós vamos para o último intervalo para avaliarmos os questionamentos dos participantes antes de encerrarmos a reunião deste PMO. Até mais. Olá, bom dia a todos novamente. Retornamos aqui do intervalo e vamos agora às respostas aos questionamentos que nós recebemos aqui. Para as primeiras dúvidas, eu vou pedir apoio à Lília. A dúvida do Pedro Modesto, da Enercor, foi a seguinte: prezados, qual metodologia será considerada para a terceira à sexta semana para esses novos postos? Os clusters ou previvais? Se for usar os clusters, quais são os parâmetros considerados na planilha de configuração? Os pontos dessa bacia já serão disponibilizados no Sintegre no período sombra? Os valores dos postos PSAT já estão inclusos na divulgação de precipitação por satélite durante o período sombra? Lilian? É, Bom dia, então, Felipe. Desculpa, Pedro. É, Desde ontem já está sendo divulgado os valores do posto PSAT. Os contornos e as configurações vão ser divulgadas ainda hoje no Sintegre.
a gente vai estar contando com a metodologia do SMAP para todo o primeiro mês de previsão. Obrigada, Lilian. Tem mais uma aqui para você, assim, agora do Felipe Vieser, da Norus Tecnologia. Bom dia. Verificando no Sintegre, os modelos chuva-vazão 2025-05-PMO.zip aparentemente não possui a modelagem sombra da nova usina mencionada no SMAP. Também não foi atualizado dados gerais do processo de previsão de vazões. Tem previsão de divulgação desses dados sombra da modelagem e dos dados gerais? E por fim, ele agradece, Lilian. Obrigada, Felipe, pela pergunta. A gente vai estar divulgando a rodada do SMAP a partir de hoje, de sexta-feira, e ainda hoje também todos esses arquivos de configuração vão estar disponíveis lá no Sintegre. Obrigada. Obrigada, Lilian. Agora eu vou pedir apoio ao Rodrigo para responder a dúvida também do Felipe Vieser, da Norus. Bom dia, prezados. Também notamos novos postos 221 e 224 no VASPASTES do New Wave de 2025-05 preliminar. Poderiam informar quais são esses novos postos e se estão relacionados com o salto canastra? Rodrigo? Oi, Felipe. O posto 221 é o salto RS natural e o posto 224 é o canastra artificial, por ser uma usina a fio, tá bom? Obrigado pela pergunta, cara. Obrigada, Rodrigo. Agora eu vou passar a palavra à Viviane para tirar a dúvida do Alexandre Toffoli, da Hydroenergia. Prezados, bom dia. A representação das médias no DECEM continua no arquivo APERU-H? Poderiam mostrar um extrato dessa representação? Atualmente, somente Belo Monte tem essa representação ou há outras? Por fim, ele agradece, Vivi. Obrigada, Dani. Agradeço também pela pergunta. Eu vou responder em duas partes e vou compartilhar o slide para mostrar também, acrescentei aqui a representação do Verbo H, né? Então, eu vou compartilhar rapidamente, mas só para, Alexandre, te falar, né? A representação média continua sendo, né, no Verbo H. Eu vou mostrar então, antes você pediu para mostrar o extrato dessa representação, vou mostrar como ela está hoje no Verbo H. Aí, se atualmente é só Belo Monte, eu fiquei um pouco na dúvida do que seria, se seria uma representação de médias, ou se seria só essa questão dessa representação semanal linearizada, né? Essa representação que a gente faz de linearizada, atualmente, só temos para o hidrograma em Pimental, né? Belo Monte Pimental, complexo. Mas a gente tem diversas outras restrições que já sempre foram, né, dessa natureza, como média diária, e a gente modelava, antes da entrada da versão 21, como uma vazão instantânea, né, e que hoje todos os FSRHs foram revisados com a entrada dessa nova versão para contemplar esse flag, que a gente chama de flag, né, de variação de dado diário, no caso, né, de média diária. Então, entre essas, são diversas usinas, né, quase todas que tenham alguma restrição de defluência mínima são de natureza média diária, quase todas, não digo, mas uma boa parte. Então, assim, entre elas aqui, né, a gente tem Três Marias, Xingó, Sobradinho, Paulo Afonso 123, Belo Monte também tem, né, uma restrição de defluência mínima de 300. Então, hoje ela é modelada como média diária, e a própria restrição, que a gente também passou a adotar com a versão 21, de variação no trecho de vazão reduzida de Pimental, né, que hoje existe uma restrição na variação da defluência ali, né, e que a gente também está representando agora, né, foi possível representar com a entrada da média diária. Eu vou rapidamente aqui, Dani, então, compartilhar a tela só para mostrar a o slidezinho como tá no Vero H, acho que agora foi. Então, assim, a gente antes representava esse mensal, então o carimbo ele continua, né, com os hidrogramas, com os valores mensais de hidrograma IB, e a gente está colocando sempre também a atualização do mês, né, que a gente tá. Então, aqui tem a curvinha aqui no comentário, então a gente tem esse Szinho, que é uma restrição
de média semanal, né, que indica uma restrição de média semanal, uma partida, né, que a gente mostrou como ela é calculada e a gente também fala na nota técnica, e aqui é o valor, né, da revisão que a gente está hoje, né, que ainda estamos na revisão 3, na revisão 3 do PMO de abril, né. Então, aqui a gente está com esse valor de hidrograma médio semanal, né, a defluência mínima no caso ali do trecho de vazão vertida, de vazão reduzida de Pimental, numa média hoje de 7.283 metros cúbicos por segundo, média semanal, né. Então, era isso, Dani, vou parar o compartilhamento aqui. Eu espero ter respondido a pergunta e obrigada pela pergunta novamente, Alexandre. Obrigada, Vivi, pelos esclarecimentos. E para finalizar os trabalhos do PMO, eu vou compartilhar agora a tela com o caminho da publicação da minuta da ata desta reunião. Peço que aguardem mais um instante. Acredito que já esteja aí na tela de vocês. Este documento que está aí disponível nesse QR Code ou nesse endereço disponível nessa apresentação, já se encontra à disposição de todos, já está publicado aí no Sintegre para avaliação e contribuições. Elas devem ser encaminhadas ao e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Lembrando que todas as apresentações realizadas nos 2 dias da reunião do PMO serão publicadas hoje, bem como o vídeo, né, da reunião vai ficar disponível no canal do ONS no YouTube. Vou finalizar aqui o compartilhamento do local onde a ata é publicada. Vamos aguardar então esse tempo para envio de contribuições e logo em seguida ela é finalizada. Bem, com a disponibilização da ata da reunião e perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS, CCE e Vox que participaram deste encontro. E antes de encerrar, eu lembro que na semana que vem, conforme destacado mais cedo aqui pelo Gabriel e ontem na apresentação pelo Daniel, em função do feriado do dia 1º de maio, a próxima reunião da programação com atualizações da revisão semanal deste PMO de maio deve ocorrer excepcionalmente na quarta-feira, no dia 30 de abril, às 15 horas. Retornando, então, essas reuniões durante as semanas no cronograma habitual, conforme disponibilizado aqui na apresentação. Por fim, aproveito a oportunidade para desejar antecipadamente um ótimo feriado a todos e nos vemos no próximo PMO.